Vem comigo acompanhar minha produção de bolo de cenoura com cobertura de chocolate na marmita. Aqui eu já estava me preparando, colocando o meu avental. Esse avental, gente, é da Cleusa Butterfly. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Vão lá seguir ela. O trabalho dela é lindo, gente. Ela faz tanto avental como pano de prato, tudo que você imagina ela faz. Muito lindo o trabalho dela. Vão lá seguir ela, tá bom? Aqui já tinha colocado os ovos, o açúcar. E aí eu vim colocando o óleo e vou bater somente esses 3 ingredientes, tá bom? Eu bato bem até ficar bem homogêneo. Aqui, como o açúcar ficou no cantinho, eu vou dar uma ajuda com a colher, tá bom? A receita, gente, toda detalhada com a quantidade dos ingredientes, tudo certinho, eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? E aí eu vou bater mais um pouquinho para misturar esse açúcar. E agora eu venho acrescentando a cenoura, tá? Eu deixo ela assim mesmo, gente, pedaços maiorzinhos, porque o meu liquidificador aguenta bater, tá bom? Se o seu liquidificador for mais fraquinho, você pode ralar ela, tá? Como dá muito trabalho, o meu liquidificador, ele aguenta, então eu faço dessa forma, tá? Eu corto a cenoura ao meio, 4 vezes, e depois vou só picando ela, e ela fica nesses pedaços assim, maiorzinho mesmo. E dá super certo, tá bom? Aqui eu venho colocando aos poucos, tá, gente? Nunca coloca de uma vez pra não quebrar o seu liquidificador. Vai colocando aos pouquinhos, tá bom? E aí eu vou ajudar aqui com uma colher pra poder descer a cenoura, tá? E bater tudo certinho, não ficar nenhum pedaço. E aí eu bato bem até ele ficar desse jeitinho que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fica nessa textura mesmo, tá? Aí aqui eu vou desligar o meu liquidificador. E daqui, gente, eu vou passar essa mistura para uma bacia, um bowl, que você tiver aí, tá? Raspa bem esse liquidificador aí, tá? Que as coisas estão muito caras. E aqui eu vou colocar a farinha de trigo. Gente, a farinha de trigo eu gosto de peneirar ela, tá? Porque a massa eu acho que fica mais fofinha, e fica até mais fácil de misturar, tá? Eu utilizei essa peneira aí mesmo. Se você tiver uma peneira maior, é melhor. E aí eu vou peneirando aos pouquinhos e colocando na massa e mexendo, tá bom? Aí eu coloquei mais um pouco, até peneirar ela por inteira. E aí eu vou mexer bem até essa farinha incorporar na massa, tá bom? A minha massa, gente, ela fica assim mesmo, ela fica mais grossa, tá? Ela não fica tão fluida e fica perfeita. Fica bem úmida, o sabor, assim, bem forte da cenoura, sabe? E o fermento que eu utilizo, gente, é esse da Royal, da Pó Royal, tá? Eu gosto de utilizar ele porque pra mim é o melhor. E eu utilizo a tampinha mesmo pra medir uma colher de sopa. Se você não sabia dessa informação, a tampa, ela serve como a mesma quantidade de uma colher de sopa. Tá bom? Então você pode utilizar a tampa para colocar aí no seu bolo. Aqui eu vou mexendo delicadamente, tá, gente? Aqui o vídeo tá avançado, parece que eu estou mexendo rápido, mas não é. É delicadamente. Aqui as forminhas que eu vou utilizar, tá? Essas forminhas são forneáveis, então você vai colocar a massa aí, já vai levar pro forno. E eu compro essas com essas tampinhas transparentes, que fica mais bonito o bolo, tá? Fica aparente. Aqui eu vou colocando a massa. Eu coloquei 110 gramas de massa em cada forminha. Essas forminhas são de 220 ml, tá? Então eu vou pesando aqui na balança 110 gramas em cada forminha. Aqui eu gosto de dar essas batidinhas para ficar bem uniforme a massa na forminha, tá bom? Eu gosto, quando eu vou levar para assar, gente, colocar em uma assadeira assim de alumínio mesmo, para poder elas ficarem mais retinhas, tá? E como eu vou colocar uma ganache por cima, eu faço essa ganache com chocolate nobre, tá, gente? Nunca faça cobertura ou recheio com chocolate fracionado ou cobertura, tá bom? Sempre chocolate nobre. Eu gosto de picar, gente, assim, inteiro mesmo. Não precisa você ficar picando o chocolate, deixando ele bem picadinho pra derreter, não, viu, gente? Pode cortar assim, desse jeito, assim, que dá super certo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí aqui eu vou levar pro micro-ondas, 30 segundos, desse jeitinho aqui mesmo. Ó, eu levei 30 segundos, aí você vê que ainda não derreteu quase nada, né? Aí eu levei mais 30 segundos já, ó. Já começou já a derreter, tá vendo? Sempre que você levar, que você tirar do micro-ondas, você mexe ele pra não correr risco de queimar, tá bom? O seu chocolate. Então aqui, ó, tá vendo? Já deu uma boa derretida.
Eu deixei o vídeo sem acelerar para vocês conseguirem ver melhor, tá? Agora eu levei mais 30 segundos pro micro-ondas, ó. E já derreteu praticamente todo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar com o termômetro a temperatura que ele tá, porque não pode passar de 45 graus, gente, senão o chocolate queima, tá? Como já tava em quase 43 graus, eu não levei mais o micro-ondas. Eu fui mexendo aqui, porque o próprio calor do chocolate derrete o restante dos gruminhos que fica, tá bom? Então é só ir mexendo bem, que ele mesmo vai derreter o restante do chocolate que ficou aí, tá bom? E é isso, o termômetro que eu utilizo, gente, é esse, tá? Esse é um termômetro digital industrial, tá? Não é aquele termômetro de febre, não, tá? É industrial. Você encontra na Shopee, Mercado Livre. Esse meu eu comprei na Shopee, paguei acho que foi R$45, tá? Então é super importante você ver a temperatura de chocolate para não correr o risco de queimar. Então não vai levando sem olhar a temperatura, tá? Se você não tiver o termômetro industrial, pode ser aquele termômetro de espeto também. Aqui, ó, já estava totalmente derretido, tá vendo? Bem fluido. E agora é a hora de começar a fazer a ganache. Eu utilizo, gente, 80 ml de creme de leite a cada 100 gramas de chocolate. Aqui eu tinha 700 gramas de chocolate. Eu coloquei 70 ml, coloquei 10 ml a mais a menos a cada 100 gramas, porque eu queria uma ganache mais firme, tá? Se você quiser uma ganache mais molinha, você pode colocar as 80 ml a cada 100 gramas de chocolate, tá bom? E aí ficou o total de 490 gramas de creme de leite. E agora é só ir mexendo bem até esse creme de leite incorporar totalmente no chocolate, tá bom? Então mexe, que confeiteira é isso aí mesmo. É o braço musculoso de tanto mexer. Mas é isso aí, ó, vai mexendo até incorporar totalmente, tá bom, gente? Eu gosto de utilizar, gente, chocolate da Nestlé. Além do sabor dele ser muito bom, ele é muito fácil para derreter, tá? Mas a marca que você for utilizar, é você que escolhe, tá bom? Mas eu gosto muito da Nestlé e recomendo. Eu uso em todas as minhas produções, tá bom? E aí a ganache, ela fica assim, gente, ó, depois de incorporar, ela fica meia líquida assim. Você vai deixar ela descansar fora da geladeira de pelo menos aí de 5 a 6 horas ou 2 horas na geladeira, tá? Eu levei a minha para a geladeira para ela gelar um pouquinho mais rápido, porque eu já queria preparar os bolos, tá? Então eu deixei na geladeira. Importante colocar o saquinho assim em contato com o recheio, tá, gente? Não deixe o recheio em contato com o ar, porque aumenta as bactérias. Então é muito importante colocar o saquinho assim em contato, tá? Aqui as massas, ó, como elas estavam ficando, tá vendo? E aqui já é o meu recheio depois de descansar na geladeira, tá? Ficou 2 horas e meia na geladeira. Eu deixei essa parte do vídeo sem adiantar para vocês verem como que ele ficou. Ó, bem cremoso e firme. Era essa a textura que eu queria. Se você quer uma textura mais molinha, mais fluida, você coloca aquela quantidade que eu falei de creme de leite, 80 ml a cada 100 gramas, tá? Aqui eu coloquei 70, por isso que ficou assim mais cremosinho. Ficou parecendo mesmo um brigadeiro, né? Ficou bem cremoso e bem firme. E essa é a textura que eu queria mesmo para poder trabalhar e ficar bem gostoso no bolo. Ó, tá vendo como ficou? Firme, porém bem cremosa. E olha o brilho dessa ganache, gente. Perfeita. Eu adorei esse resultado. Por isso que eu deixei o vídeo sem adiantar, para vocês verem bem de pertinho. Aí eu vou pegar um saco de confeitar assim. Eu utilizo esse copo, gente, grande, para poder colocar o saco dentro e ficar mais fácil para colocar o recheio. Se vocês tiverem uma espátula de silicone, melhor ainda, tá? É que a minha tinha quebrado, então por isso que eu utilizei uma colher. Que com a espátula você consegue raspar bem, né? Aqui eu cortei a pontinha do bico e eu venho com ele assim de lado, ó, tá vendo? O risquinho da lateral do saco tá pra cima. E aí eu venho fazendo assim, esse movimento de vai e vem, tá? É super fácil, gente. Se vocês quiserem fazer com bico de confeitar, fazer algum trabalho diferente também, pode, que fica muito legal, tá? Mas eu fiz dessa forma aí de vai e vem, que fica muito bonito também. Fica um efeito bem legal. Tá vendo como ela ficou bem cremosa? Ficou fácil de trabalhar, não ficou aquela ganache muito firme. E ficou
bem cremosinha, então ficou perfeito, gente. Eu amei o resultado dessa ganache. E aí as massas, vocês viram, ficou perfeita também. Ficou na altura certa, não pode ficar muito alta, porque na hora de tampar acaba melecando tudo. Então, nessa altura que tava perfeito para colocar a cobertura. Ficou maravilhoso. Aqui eu já estava colocando o granulado, eu estava utilizando o granulado em flocos da Dona Jura. Mas se você quiser utilizar o granulado normal também, pode tranquilamente. Fica bonito do mesmo jeito, tá bom? Aí aqui eu terminei de colocar os granulados e ficou desse jeito, gente. Perfeito, olha que lindeza. E aqui o resultado para vocês delas tampadas. As marmitinhas tampadas ficam lindas, gente. Aí você coloca uma etiqueta com a sua logo, ou uma etiqueta normal, escrito bolo, a validade, do jeito que você quiser, tá? Mas ficou assim, lindão. E aqui, é claro, que eu não podia deixar de fazer vontade pra vocês, né? Vim mostrar como que ficou por dentro, olha isso, gente. A massa bem molhadinha, bem úmida. Essa cobertura, essa ganache ficou super suave, super cremosa, ficou uma delícia, uma combinação perfeita. Olha a cremosidade dessa ganache, muito bom, gente. E obrigada para você que ficou até aqui. Esse foi o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo!